Olá a todos. Eu decidi gravar esse vídeo para responder uma pergunta que me mandaram no privado, mas que eu achei muito boa e eu achei que essa resposta merecia ser compartilhada através de um vídeo. A pergunta foi: existe dor mecânica? E a gente tem que entender o contexto em que essa frase normalmente é utilizada. Na prática clínica musculoesquelética, normalmente essa frase dor mecânica é como se fosse um sistema de classificação para a gente tentar entender quando a dor no movimento vem por uma sobrecarga do tecido relacionada à forma como o indivíduo se movimenta. Então, é como se a dor mecânica fosse uma dor que vem por um movimento errado que acaba sobrecarregando o tecido. Então, bom, essa é a pergunta, né? Será que existe dor mecânica? Para a gente poder pensar um pouco sobre essa pergunta específica e construir uma linha de raciocínio, eu acho que vale a gente voltar um ponto atrás e tentar relembrar como funciona o nosso sistema de sinalização de nocepção. Então, lembrem que nocepção, ou sistema de nocepção, é um sistema que detecta e carrega informações relacionadas a estímulos potencialmente nocivos na periferia. Quando a gente fala do sistema somático do corpo, boa parte dos receptores, dos noceptores, são terminações nervosas livres, que captam quase que qualquer coisa. Existem tipos diferentes de noceptor, mas no geral eles vão sinalizar qualquer coisa em excesso na periferia, ou qualquer coisa na periferia. Mas como eles estão ligados a neurônios aferentes de primeira ordem, que vão lá para a medula, que tem um limiar de disparo mais alto, eles acabam sinalizando apenas algumas coisas mais em excesso. E essa informação vai ser transmitida para o sistema nervoso central e redirecionada por uma série de núcleos de processamento. E no sistema nervoso central, pode ser que esse processamento da nocepção seja entendido como dor, ou gere uma percepção consciente de dor. Então, o nosso sistema, no seu funcionamento normal, o sistema de dor ele já não é preciso, no sentido de que ele não representa, quando um paciente tem dor, ou diz que tem dor, isso não representa o estado do tecido. Se não representa o estado do tecido no que diz respeito à lesão, a gente tem que entender que ele também não representa o estado do tecido quando a gente está falando de sobrecarga mecânica, né? Porque, como a gente já falou, esse sistema é impreciso e tem uma série de processos de modulação ao longo da detecção até isso potencialmente ser entendido como uma experiência dolorosa ou ameaçadora. Mas um outro ponto mais importante para a gente discutir na hora de falar de dor mecânica é a ideia de que o cérebro é um órgão passivo no processamento da nocepção, ou de qualquer outra classe sensorial. Tirando condições onde, no caso da dor e da nocepção, a nocepção é inesperada, como por exemplo quando você pisa num prego, e mesmo assim ela pode ser esperada se você vê o prego antes, mas vamos considerar que você não viu. Mesmo nessas condições, né, apenas nessas condições, o cérebro ele na verdade vai interpretar a nocepção junto com o contexto em que você está. Se ela for inesperada, você pode ter dor, porque nesse caso, a dor é uma resposta que vai te fazer verificar a região onde está sendo estimulada, se proteger, ver se existe de fato um risco de você ter se machucado. Mas fora numa condição como essa, onde a nocepção é inesperada, o nosso cérebro está sempre tentando antecipar eventos potencialmente nocivos ou ameaçadores. De forma que quando você tem uma dor, por exemplo, no movimento, isso não quer dizer que aconteceu algo no movimento. Porque a gente tem que lembrar que o movimento ele não é um sistema de cordas e alavancas que são músculos que a gente está vendo sair. É um comportamento. O movimento também é um comportamento. E no caso de movimentos voluntários, o movimento é um comportamento que foi, primeiro, houve uma volição do indivíduo, ele tomou a decisão de fazer aquele movimento, houve um planejamento da estratégia de movimento que ia ser executada naquele dado contexto para cumprir a tarefa motora, e aí o movimento foi executado e foi sendo ajustado, né? O sistema vai ajustando o movimento e na medida que ele vai executando a tarefa. Então, quando a gente vê, ou o paciente relata uma dor no movimento e a gente automaticamente infere que doeu pelo jeito que a gente fez, a gente está negligenciando que da mesma forma que o cérebro antecipa a estratégia de movimento, ele antecipa um risco potencial de sentir dor. Ou por experiências prévias naquela condição, o que vai modular a forma como ele processa qualquer nocepção que vem durante o movimento. A gente tem que entender que a nocepção ela é sempre basal dentro do nosso sistema. Ou por conta da influência de outras pessoas, né, ou de orientações que eu recebi que podem me enviesar ao processar informações relacionadas àquele movimento. Então, é interessante a gente entender que é do ser humano tentar achar relações lineares de causalidade só porque uma coisa precedeu a outra,
ou porque as duas coisas aconteceram juntas. E como a gente tem uma base de raciocínio muito biomecânica e cinesiopatológica, acaba fazendo sentido esse entendimento, essa explicação de que logo porque doeu durante o movimento, quer dizer que o movimento causou a dor. Mas o que a gente está negligenciando nessa linha de raciocínio é na verdade, o fato de que o cérebro ele não é um órgão passivo. O cérebro está sempre antecipando e na hora que ele planejou fazer o movimento, esse cérebro já antecipou riscos potenciais de se envolver com eventos nocivos. E é possível que ele processe a própria nocepção do sistema como dolorosa, caso isso aconteça. Então, a conclusão é que, da mesma forma que a gente sabe que o indivíduo que sente dor não quer dizer que ele está lesionado, o indivíduo que sente dor para fazer movimento não quer dizer que aquele movimento está sobrecarregando alguma estrutura, mesmo no funcionamento normal do sistema. Porque a nocepção está o tempo todo presente. O que a gente tem que tentar entender é o que está acontecendo para que o sistema entenda aquela nocepção como dor. Então, na verdade, essa é a linha de raciocínio que eu queria trazer para vocês. Então, nós sabemos que o termo dor mecânica, na verdade, é uma simplificação muito grande que tenta explicar, através de um raciocínio cinesiopatológico, que toda dor no movimento vem de uma sobrecarga causada pelo movimento. Em alguns casos isso é possível. Em alguns casos o movimento pode, de fato, aumentar o input noceptivo. Mas o que a gente sabe é que o nosso sistema de nocepção e de percepção de dor ele é impreciso. E mesmo nesses casos, pode ser que não aconteça dor. E é o que as evidências clínicas estão nos mostrando, né? Existe uma dispersão com relação às estratégias de movimento muito grandes e a gente não necessariamente encontra uma associação entre estratégia de movimento e dor. E as estratégias de movimento também não parecem predizer risco de desenvolver dor, mesmo quando a gente dita que existe um padrão biomecanicamente errado, na nossa opinião, é claro. Então, em conclusão, a gente não deveria inferir que quando a dor acontece no movimento, essa dor é uma dor mecânica, só porque ela aconteceu no movimento. Obrigado.